Porque se a gente só ganha e gasta, a gente tá colocando água num balde furado. Tem mais de 1000 vídeos no YouTube só falando sobre dinheiro e deve ter no mínimo uns 30 vídeos falando só sobre como negociar uma dívida. De graça. Hoje eu estou com o cara número 1 em fundos imobiliários do Brasil. O cara tem mais de 600 mil inscritos nas suas redes sociais, já gravou mais de 1000 vídeos. O cara, ele é o marido da Larissa, um casal sensacional, um casal temente a Deus, um homem de Deus, um cara que impactou minha vida positivamente na parte espiritual. É um cara que eu gosto muito, hoje é meu sócio da Norte Club, é um cara que sobe ao morro comigo lá todo sábado, 6h30 da manhã, sagrado, um cara que eu amo de paixão. Estamos aqui com o Lucas Santos, uma salva de palmas! Valeu! Obrigado pelo convite, estou muito feliz aí pra gente poder trocar uma ideia. Legal. Cara, eu quero ir diferente. Se a turma quiser ver a sua história, com certeza tem no... Tem lá, tem um pouquinho de vídeo lá no YouTube, tem Instagram, tem bastante coisa lá. Cara, vamos pra parte técnica hoje? Vamos. O que você acha primordial na mentalidade para as pessoas que têm que guardar, para as pessoas guardarem dinheiro? Pra pessoa guardar dinheiro e começar a fazer alguma coisa com o dinheiro. Ali o primeiro passo, vamos supor. É o primeiro passo, porque, cara, hoje eu vejo que a mentalidade do brasileiro é o quê? A pessoa ela ganha, ela gasta e se sobra ela guarda. Qual que é a sua mentalidade ou a mentalidade que a pessoa tem que ter para ela mudar esse ciclo? Isso. Eu acho que a gente já vem doutrinado já desde criança que aquilo que a gente ganha, a gente precisa gastar de alguma forma, né? Então, assim, eu vim de família humilde, meus pais não falavam de dinheiro na mesa, nunca conversaram sobre quanto ganhar, quanto gastar, então eu acho que era muito normal eu associar ganhar dinheiro com realizar alguma coisa. Então eu acho que a mentalidade do brasileiro hoje em dia, ela é muito moldada por você realizar coisas de curto prazo. Porque o brasileiro está acostumado a trabalhar muito, a se esforçar demais, né? O brasileiro é um povo guerreiro, batalhador, que gosta de fazer as coisas. Só que eu acho que a gente já vem doutrinado desde criança que assim que você ganha o seu dinheiro, você tem que se recompensar. Então eu acho que o primeiro driver mental que as pessoas precisam buscar uma mudança é essa mudança entre ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Porque se você ganha muito dinheiro, mas você gasta muito dinheiro, você está saindo no 0 a 0. Então, a gente precisa aprender a ganhar muito dinheiro, a gente precisa aprender a fazer isso, mas na outra ponta a gente precisa aprender a multiplicar uma parte daquilo que a gente ganha. Então, acho que o primeiro driver mental que pelo menos mudou em mim também, e quando eu falo a mudança da maioria das pessoas, é porque eu também passei por essa mudança e acho que todo mundo precisa passar, é que realmente a gente precisa aprender a ganhar mais dinheiro, dentro do que a gente faz, né, dentro da profissão, dentro da nossa empresa, só que da outra ponta a gente precisa aprender a multiplicar o dinheiro que a gente ganha, porque se a gente só ganha e gasta, a gente está colocando água num balde furado. Então acho que esse é o primeiro ponto ali, de realmente entender como que eu ganho mais dinheiro e como que eu posso multiplicar uma parte daquilo que eu ganho. Acho que esse é o principal que todo mundo precisa mudar. Cara, e aí vem muito, né, não sei, mas você tá falando para mim, tá vindo muito sobre semente. Sobre você não comer todas as sementes ou não jogar fora todas as sementes que você tem, mas é uma parte dessas sementes que você conquista, você tem que plantar para ela gerar novos frutos. E é por isso que você está nessa parte de investimentos? Então, eu entrei nessa parte de investimentos porque como eu falei para você, eu vim já de família humilde, meus pais nunca falaram de dinheiro, então eu nunca tive contato realmente com uma vida que eu pensasse assim, caramba, se eu fizer isso aqui do jeito que eu fui ensinado, eu vou ter uma vida abundante, vou ter uma vida próspera. Então, eu comecei a estudar, comecei a procurar formas de ser bom naquilo que eu fazia e na outra ponta comecei a entender um pouco mais o que eu poderia fazer com o dinheiro que eu poderia ganhar. Mas no começo lá atrás, eu fui pelo caminho que basicamente todo mundo vai, que é o quê? É você estudar, é você fazer uma faculdade, é você arrumar um bom emprego e você, dentro daquela sua profissão ali, você se destacar e tentar fazer alguma coisa. Então eu me formei em publicidade, estudei e tudo mais e tal, só que eu nunca quis trabalhar em uma agência. Eu fiz publicidade porque foi meio que uma pressão social. Fiz 18 anos, o que todo mundo faz? Cara, você precisa fazer uma faculdade. Então assim... Qualquer coisa. Qualquer coisa, você só precisa ter uma faculdade. A gente já foi ensinado a fazer isso, né? E eu segui esse mesmo caminho, foi bom pra caramba, eu sempre incentivo o pessoal a estudar, porque hoje em dia tem muita gente que fala assim, você não vai fazer faculdade. Só que acha que você não vai fazer nada, né? Exato. Então, tipo assim, não vou fazer faculdade, mas, pô, você tem que fazer alguma coisa. Se você não for fazer faculdade, pensa que você tem, no mínimo, 4 anos que você tem que estudar mais do que se você fizesse uma faculdade. Porque se tem 200 pessoas se formando naquilo que você faz, você tem que pensar que essas pessoas ficaram 4 anos estudando. Se você ficar 4 anos parado, você vai sair, vai competir com eles no mercado. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar, essa é a verdade. Agora, se você estiver fazendo outra coisa, estudando sobre
outro assunto, porque, 4 anos estudando sobre algo específico, você vira um expert. É o mínimo, né? Quanto tempo você estudou sobre investimentos? Investimento já faz mais ou menos aí uns 8 anos que eu estudo. Só que é até um negócio legal da gente conversar aqui, que como a maioria das pessoas também, por um bom tempo eu fui aquela pessoa que eu estudava investimento de forma passiva. Que era o quê? Eu assistia um vídeo no YouTube, eu às vezes li um livro, se alguém sentasse comigo para conversar ali, eu entendia alguma coisa, eu já não gastava muito meu dinheiro, só que eu não investia na prática. O que eu entendo como investimento? É você encontrar boas oportunidades, essas boas oportunidades você aprender a comprar no preço mais barato possível. Isso realmente é investimento. Então, um exemplo, eu sabia que eu precisava parar de gastar, eu sabia que eu precisava guardar meu dinheiro, que eu precisava começar a investir. Só que como que eu poderia multiplicar esse dinheiro que eu ganhava? Porque uma coisa é a gente ganhar e economizar. Uma coisa é você ganhar e você multiplicar. Não, aqui aí não tem fim, cara. Não tem fim. Se você só ganha, mas você fica só economizando, tem um livro que chama O Segredo da Mente Milionária, que o Tim Harvecker ele fala que aquilo que você focaliza expande. Então existem vários momentos da nossa vida onde a gente vai focalizar em alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que está ali no estágio 1 da vida, que ela está endividada e tudo mais, ela tem que focar em economizar e quitar essa dívida. A partir do momento em que você quitou essa dívida, você já tem que aprender a multiplicar o dinheiro que você ganha. Perfeito. E aí entra a parte dos investimentos. Agora, se você só fica focando em economizar, você nunca vai investir em conhecimento, você nunca vai investir em acesso, como a gente está fazendo aqui, você nunca vai investir em network, você nunca vai investir em ambientes. Então a pessoa fica fechada naquele ponto daquela vida que ela está vivendo, e aí ela faz o quê? Que é o que a maioria das pessoas faz. Ela se torna um bom profissional, que às vezes até ganha dinheiro na área, só que ele não aprende a multiplicar o dinheiro que ele ganha. Aí não adianta. Aí não adianta. Cara, você falou um negócio muito interessante. Essa parte de investir. Você falou investir em network, investir em acesso, investir em conhecimento e investir na Bolsa de Valores. Sim. Então, para você hoje, você tem essa ciência que o investimento não é 100% do dinheiro que eu faço ali que eu tenho que guardar tipo num fundo imobiliário, numas ações. Hoje, como que você faz com essa divisão? Por exemplo, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela vai lá e monta a reserva de emergência. Depois que ela montou a reserva de emergência, ela pode começar a investir em conhecimento, investir em network, acesso, essas coisas. Mas vamos supor, né, que ela está nesse estágio de investir em network e conhecimento. É ideal que ela investa um pouquinho na Bolsa de Valores e um pouquinho em network ou não? A partir do momento que eu já estou com uma grana guardada aqui, eu tenho que fazer tipo um all-in, só que em conhecimento, network e acesso por um tempo. Não sei se você entendeu. Entendi a pergunta. O que você... Dá pra gente explorar de duas formas isso. Eu acho que cada pessoa, ela vive um ciclo. Eu, por exemplo, eu já tive o ciclo meu que eu estava endividado. Então, naquele momento, eu precisava fazer o quê? Eu precisava pagar as dívidas. Depois, eu comecei a fazer minha reserva de emergência. Então, eu saí do estágio 1 e fui pro estágio 2. Caramba, eu não sou mais endividado, agora eu tenho que fazer uma reserva de emergência. Legal. Mano. Fiz a reserva de emergência, comecei a estudar sobre investimentos. A hora que eu entrei aqui, eu já saí do âmbito de sobrevivência. Que é o quê? Cara, agora eu já tenho um dinheirinho guardado ali, que se acontecer alguma coisa eu consigo me sustentar ali por 3 meses, 6 meses, tudo mais. Agora eu preciso aprender a multiplicar o dinheiro. Por que existem esses 3 estágios? Porque se você está endividado, você começa a investir, você está colocando o dinheiro em um lado, só que está saindo do outro. Então, estatisticamente, hoje no Brasil, o juros de cartão de crédito ele pode chegar até 100% da dívida. Antigamente podia chegar a 400, 500, 600. Então você colocava um dinheiro aqui, ele ia caindo cada vez mais. 100%, 200%, 300%. Hoje, por causa de algumas regras, algumas normas que mudaram, você pode travar isso aí até em 100%, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito. Só que não adianta você colocar um dinheiro que você está trabalhando em um lugar onde você está endividado, que você vai acabar perdendo mais do que você está ganhando. Principalmente no começo, você não tem tanto conhecimento de como multiplicar o dinheiro. Não tem. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar o dinheiro, vai colocar num lugar e vai estar perdendo do outro. Então o primeiro estágio é o estágio que a pessoa precisa sair da sobrevivência para vivência, que é realmente ela entender, caramba, agora eu não estou mais endividado, tudo mais e tal, eu tenho um dinheirinho ali que é para eu sobreviver. Nesse ponto eu acho que já entra o fato da pessoa começar a investir em ambiente, em network, porque como eu falei no começo, não adianta você ser um bom profissional na sua área, mas você não ter a mentalidade dos profissionais que ganham dinheiro com aquilo que você está fazendo. Por exemplo, você pode ser um bom advogado, só que se você for um advogado extremamente técnico e não saber o que os outros advogados estão fazendo para ganhar mais dinheiro, você sempre vai ficar ali fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então, no momento em que você saiu dessa parte de sobrevivência, tem um dinheirinho guardado e você começou a crescer na sua vida, aí sim você começa a investir em network, aí você começa a investir em ambientes, aí você começa a investir em acesso
e principalmente uma parte desse dinheiro você vai colocando bolsa de valores, ações, fundos imobiliários para você ir multiplicando essa renda. Então, eu até gosto de falar que a gente tem várias áreas na nossa vida, né? Sim. A gente tem, por exemplo, eu gosto de dar um nome de saúde. A gente tem a saúde emocional, a gente tem a nossa saúde espiritual, a gente tem a nossa saúde física e a gente tem a nossa saúde financeira. Perfeito. Então a gente precisa cuidar de todas essas saúdes que a gente tem. Uma delas é o financeiro. Se você resolver isso aqui, 80% dos problemas você consegue resolver depois, porque sem dinheiro você tem problema emocional, sem dinheiro você tem problema conjugal, sem dinheiro você tem problema técnico dentro do seu serviço, às vezes você vai trabalhar estressado, não consegue executar. Então o dinheiro é uma das áreas que você tem que melhorar. E bacana isso aí, Lucão, porque as pessoas falam, cara, dinheiro não é tudo, mas a falta do dinheiro traz muito problema. Se você, por exemplo, se eu tô sem dinheiro, eu não ia ter tempo de ficar com a minha esposa e com meus filhos. Eu ia ficar correndo atrás de dinheiro para pagar a conta de energia ou para pagar comida dentro de casa. E eu não desfruto do tempo, né? Agora, quando eu tenho dinheiro, ele não resolve meus problemas. Mas só que a falta dele faz eu focar e ficar atrás dele. E as pessoas não entendem isso. Porque as pessoas não... A galera chega para você e fala assim, Lucas, cara, alguém já falou assim que você só pensa em dinheiro, que seu foco é só no dinheiro? Todo dia acho que eu escuto isso. Porque Verdade. porque como eu tô na internet, como eu falo de dinheiro, como eu falo de comportamento, as pessoas elas sempre tentam olhar da ótica da realidade delas no momento. Então, por exemplo, hoje, a minha vida não é pautada no dinheiro, a minha vida é pautada em conhecimento, espiritualidade, minha família e tudo mais, só que na internet eu tô falando de dinheiro. Então eu estou posicionado falando de dinheiro, só que a pessoa, ela tá ali do outro lado, ela não vê 100% da minha vida. Ela só vê aquilo que eu tô mostrando. Então, por exemplo, posto 3 vídeos no YouTube por semana. Falando do quê? Dinheiro. A pessoa, ela só tá vendo 3 vídeos na semana de uma semana de 7 dias. Então, ela tá vendo, sei lá, se cada vídeo tiver 10 minutos, ela tá vendo 30 minutos da minha vida de 7 dias na semana. É absurdo. Então, ela vai olhar e vai falar assim, pô, esse cara só fala de dinheiro. Só que ela não tá vendo o que eu passo dentro de casa, aquilo que eu tenho de tempo com a minha família, o que eu faço para chegar onde eu tô, o que eu faço para manter a constância que eu tenho. Então, tem várias áreas da nossa vida que eu entendo que a gente precisa cuidar tão bem quanto o dinheiro. Só que uma coisa interessante da gente mencionar aqui é que a maior parte das brigas de um casal, por exemplo, ela não é por conta do dinheiro, mas é por conta da falta dele. Nossa, Isso é um negócio muito forte da gente entender, porque um exemplo, às vezes o gatilho foi porque a pessoa tá com a conta atrasada, o cartão veio estourado e tudo mais e tal, mas o gatilho foi o dinheiro, mas não foi porque tem muito a ponto de pagar a conta e ficar tranquilo, foi pela falta dele. Então quando a gente resolve o problema do dinheiro, que seja com investimentos, empreendendo e tudo mais e tal, aí sim você consegue ter mais saúde nas outras áreas também, porque você consegue ficar mais tranquilo, pô. Que nem você falou, né? A pessoa, ela é casada e ela tá sem dinheiro. Aí ela não pode ter mais tempo com a família porque ela precisa correr atrás do dinheiro. Se ela não tem dinheiro, até o fato dela estar presente com a família, ela vai ficar pensando toda hora, pô, mas eu queria comprar um sorvete pro meu filho, não posso. Queria levar a minha esposa num lugar, não posso. Preciso fazer isso, não posso. Então ela já começa a criar crenças limitantes nela e na família. Olha como isso é importante a gente entender, porque uma crença limitante que a pessoa tem por conta do dinheiro acaba passando de geração em geração. Então, essa pessoa não resolveu o problema do dinheiro, ela já passa para a família dela que dinheiro é um problema, que dinheiro é pouco, que dinheiro não vale a pena. Tudo isso porque ela não resolveu. Um monte de crença. Um monte de crença. Se ela tem um filho pequeno até os 12 anos, é pior ainda. Porque aquilo ali vai sendo instalado como um driver mental na cabeça da pessoa e ele vai replicando isso de pai para filho, de filho para pai. Cara, eu peguei alguns insights aqui. Eu peguei o insight que você dividiu em 3 momentos da vida, que o primeiro é quitar as dívidas. E para você que está endividado, não é só quitar as dívidas. Você fala assim, para eu quitar as dívidas, você tem que ir atrás de ganhar um pouquinho mais de dinheiro e economizar, beleza. Mas eu não tenho dinheiro para investir numa educação. Vai no YouTube, tem tanto vídeo bom. Quantos vídeos você tem no seu? Tem mais de 1000 vídeos no YouTube só falando sobre dinheiro e deve ter no mínimo uns 30 vídeos falando só sobre como negociar uma dívida. De graça. De graça. É sobre isso que eu estou falando. Então, você não tem que ter dinheiro para você estudar, você tem que ter tempo e vontade. Exato. O Lucas já entregou tudo na rede social dele. Depois que eu quitei as dívidas, eu criei a reserva de emergência e depois eu vou multiplicar o dinheiro. Isso. E uma coisa que você falou para mim, que eu notei aqui que pegou muito, é as pessoas, eu falo porque para mim também, tá? As pessoas falam, cara, você só vive atrás de dinheiro. Meu, eu posto 10 minutos do meu dia, cara. De 24 horas eu posto 10 minutos. Ninguém vê o tanto que eu fico com a minha esposa, com meus filhos, ou o momento nas amizades. E agora você fez eu refletir, cara. Será que não é sobre isso que eu tenho que mostrar também?
Com certeza. Para que as pessoas entendam que a minha vida não é ruim, que a minha vida é interessante e que meu trabalho só é uma parte a mais. Sim. Cara, isso aí pegou agora para mim. Viu? Eu acho legal a gente falar sobre isso também, até todo mundo que tá assistindo a gente aqui tem rede social. E às Sim. vezes a gente fica muito limitado a pensar assim, mas será que eu devo mostrar isso aqui na rede social? É. Será que eu devo, tipo, abrir isso aqui para as pessoas, para elas continuarem vendo e tudo mais? Eu sou um cara que eu gosto de mostrar quase tudo que eu faço. Eu não mostro mais porque eu não consigo mostrar tudo que eu faço. Senão você mostraria. Senão eu mostraria. Porque o que acontece? A gente acaba criando limitações e a gente acaba até entrando em uma esfera em que a gente precisa ser aceito pelas outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente está na nossa rede social, às vezes a gente só quer mostrar algo que deu certo. Você só quer mostrar o resultado. Só quer mostrar que você entende sobre investimentos, você só quer mostrar que você está viajando, que você está fazendo coisas boas e tudo mais. E isso não é o bastidor. Só que muita gente não mostra por quê? Porque o bastidor não vende. Eu nem estou falando de vender um produto, mas estou falando de vender mesmo. Vender a própria pessoa, vender... Não é isso que a pessoa quer ver ali. Não é o que a pessoa quer ver. Só que você concorda comigo que para rede social ser uma rede social, não precisa ter o social? Tem que ter. Então... Não, e a gente não mostra, entendeu? Muitas vezes a gente só quer ficar ali engessado, mostrando coisa técnica e tudo mais, mas eu penso o seguinte, por exemplo, né, quando a gente fala de internet, cada pessoa que está assistindo um vídeo, em cada plataforma, ela tem uma característica. Por exemplo, se você tiver uma dúvida agora sobre como ligar essa televisão, você não vai entrar no Instagram e pesquisar como ligar a TV LG. Eu vou ver no YouTube ou no Google. Então não adianta eu fazer um conteúdo de como ligar a televisão no Instagram. Entendeu? Exato. Só que no YouTube, sim. Se eu colocar um vídeo no YouTube sobre como ligar a televisão LG e tudo mais, tal, vai ter alguém que ligou essa televisão lá. Só que a forma como eu fui procurar o conteúdo é diferente. Então eu sou a mesma pessoa, só que eu tenho atividades diferentes em cada rede social. No Instagram, eu entro por quê? Cara, deixa eu ver o que o pessoal que eu sigo que tá fazendo. Deixa eu ver o que o Douglas tá fazendo lá. Será que ele tá fazendo um podcast? Será que ele tá lá subindo a montanha? Será que ele tá fazendo alguma coisa? Eu quero ver isso. E muitas vezes a gente mostra pouco isso, porque a gente só fica batendo em cima do conteúdo técnico, em cima do resultado e tudo mais. Só que aquele negócio, quando a gente mostra, vou até trocar a frase, quando a gente dá abertura para as pessoas, a gente também dá o direito delas darem opiniões. Então se eu chegar para você e falar assim, pô Douglas, cara, tô com um problema lá em casa, preciso resolver. Automaticamente eu dei a liberdade de você fazer o quê? De opinar. De opinar. E aí o que acontece? Quando você começa a mostrar mais a sua vida e os bastidores na internet, você abre margem para qualquer um falar o que quiser. E aí você tem que ter um emocional muito bom, você tem que ter paz de espírito, você tem que saber diferenciar a rede social da vida real. Porque, por exemplo, cara, eu já mostrei muita coisa. Hoje eu mostro até menos, mas por falta de tempo mesmo. Mas já mostrei muito da minha vida. E a turma criticava muito? Muito, demais. Critica demais, gente. cara. É muita 600 gente. mil pessoas, Sim. É maior que a cidade de Então, Mineiro. é muita gente. E quando a gente tá exposto, cara, é gente de todo tipo. E as pessoas, elas não vão gostar de você por qualquer coisa. Entendeu? Então, tipo, eu vim de verde. Não vão gostar. Por exemplo, eu fui assistir o jogo de São Paulo. Eu torço pro São Paulo. Eu tava indo pro estádio. São Paulo, preto, vermelho e branco. Eu tava com esse relógio verde. Contra quem que o São Paulo ia jogar? Atlético Nacional. Que cor que era? Verde. Os caras falaram, pô, e esse relógio verde? Eu só tô com um relógio, cara. Não vai mudar nada no jogo. Entendeu? Só que a pessoa, ela quer palpitar, porque ela tá vendo a sua vida, então ela quer, às vezes até por... Às vezes a pessoa, ela só quer ter algum contato com você e tudo mais e tal, mas assim, é só esse ponto que é interessante. E hoje você não liga pra isso? Pô, zero. Cara, no começo porque toda hora ligava demais. Porque no começo é diferente quando você tá tentando ter resultado de quando você já tem resultado. Isso. Então, um exemplo hoje, não importa o que a pessoa falar, eu tenho resultado. Eu sei o que eu tô falando, eu já tenho convicção certeira de tudo que eu falo. Só que lá no começo eu tinha convicção também, mas eu não tinha resultado. Então uma coisa é eu falar assim, cara, investe nisso aqui porque isso aqui é bom. Só que eu não tinha tanto resultado, não tinha tantas pessoas que já tinham passado pelo meu método, não tinha tantas pessoas que já tinham aprendido comigo. Então aquilo lá não era validado ainda. Perfeito. Só que eu já sabia que aquilo dava certo, que eu fazia. Pô, deu certo pra mim. Se eu consigo replicar, então eu consigo replicar com outras pessoas. Você sempre foi o cara de estudar, mas colocar sua pele em risco? Ou quando você começou a estudar? Porque eu vejo assim, cara, eu vejo muitos mentores que, tem que respeitar muitos, porque os caras vivem, ensinam, mas só que tem muitos também que o cara lê e quer ensinar. Tipo, o cara quer ensinar você a gerenciar a equipe, aí o cara é sozinho lendo livro ensinando você a gerenciar a equipe.
Irmão, ele não vê quando a mulher tá de TPM, Sim. ele não vê se o funcionário tá com algum problema em casa, porque o cara nunca teve uma equipe para gerenciar. Uhum. Você sempre foi esse cara de colocar sua pele em risco ou no começo, você estudava e ensinava? Cara, eu sempre fui a pessoa que, desde o momento em que eu criei o canal para mostrar aquilo que eu tava fazendo. Então, lá atrás, como que eu comecei o canal? Eu era o Lucas, um cara que trabalhava na CLT, que tinha muita vontade de ter alguma coisa, mas não sabia o que queria ter, estava estudando publicidade, e eu já comecei ali a fazer alguns investimentos. Só que eu queria empreender de alguma forma. E eu vi a internet a possibilidade de fazer o quê? Caramba, eu posso falar mais para as pessoas daquilo que eu estou fazendo. Legal. No começo, eu não comecei o canal falando de investimento, porque eu não tinha nem coragem, cara. Era um negócio muito meio esquisito para mim, porque eu pensava assim, eu me colocava com algumas crenças limitantes e eu era muito julgado. Eu pensava assim, cara, eu sou CLT, eu tô fazendo faculdade, tem muita gente com muito mais dinheiro do que eu. Pô, cara, que critério que eu tenho para poder ensinar alguém que tem mais dinheiro que eu? Isso daí me prendeu por muito tempo. Então eu comecei o canal no YouTube, até se o pessoal entrar lá, os primeiros vídeos que eu fiz, eu tava dando alguns palpites sobre livros que eu lia. Então fiz vídeo sobre alguns livros, aí eu tava fazendo faculdade, eu fiz vídeo sobre se faculdade fazia sentido ou não. Cara, então era isso, o começo do canal foi Esse assim. vídeo tem ainda lá? Tem, tá. Cara, se entrar lá, tá, os primeiros vídeos do canal é isso. Eu falava sobre venda, eu era vendedor. Então, fiz vídeo falando sobre venda. E aí, quando eu decidi fazer o vídeo sobre investimento, o vídeo que realmente deu certo, assim, que falou, cara, esse vídeo foi fora da curva, foi o vídeo falando sobre como negociar uma dívida. Por quê? Porque eu já tinha passado da fase de endividado. Eu decidi ler um livro que, aliás, chama Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do Brainswell. Esse livro me ensinou a quitar essa dívida. Eu fiz um vídeo, como negociar uma dívida com os bancos. Cara, esse vídeo foi um vídeo assim que viralizou demais. E foi aí que você começou a ganhar seguidores? Foi aí que eu comecei a ganhar seguidores, mas eu tô resumindo um processo, né? Eu sim. demorei 1 ano e 8 meses para bater 1.000 inscritos no YouTube. Então eu fiquei 2 anos sem ganhar absolutamente nada, porque o YouTube só monetiza com 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Eu demorei 1 ano e 8 meses para conseguir chegar nesse número. E sagrado ali, constante. 3 vídeos por semana. Sem falhar, com temas e tudo mais. Cara, não tinha nem... Eu gravava com um celular escorado na caixa. No começo, se as pessoas entrarem aí vão ver que eu gravava no celular. No começo não tinha nada, não tinha nem microfone. Por quê? Eu só queria expor aquilo, queria começar de algum lugar. Então, até o nome do canal, né, fala Fui Lá e Fiz, é porque lá atrás eu tava lendo um livro que chamava Vai Lá e Faz. Entendi. E aí não é muito criativo, né, pegar o nome do livro e tal, mas aí eu olhei e falei assim, cara, se eu tô aqui trabalhando, tô conseguindo investir meu dinheiro, se eu conseguir quitar minha dívida fazendo isso aqui, outras pessoas também vão conseguir fazer. Se essas pessoas têm a mesma realidade que eu, elas também vão conseguir replicar isso. Então, se eu fui lá e fiz, a pessoa consegue também. No começo do canal eu até falava esse bordão. Que legal, entendeu? Começou por aí. E aí, eu acho que o canal deu muito certo. Primeiro porque tive boas pessoas do meu lado, que nem a Larissa, minha esposa, sempre me incentivou, a família dela também. Deus também sempre colocou a mão no negócio, porque, cara, sozinho, olhando pra trás, eu olho e falo assim, cara, não tem como dar certo, não existe essa possibilidade. E então foi Deus me guiando mesmo pra me colocar onde eu tô. Só que olhando pra trás eu vejo, cara, deu certo porque as pessoas se identificaram. Entendeu? Por isso que quando eu falo assim, vale a pena mostrar o bastidor, vale a pena mostrar aquilo que a gente tá fazendo além do conteúdo, é porque eu sempre mostrei isso no Instagram, sempre mostrei isso de uma certa forma dentro do YouTube. Então, conseguia repassar isso e isso era replicável. Acho que a chave do negócio é isso. Não, sensacional. Cara, e hoje, né? E você começou a falar, você falou da sua esposa, é que eu conheço, eu vejo tanto. Sim. Que você falou ali, né? Você vai ficar doente, você tá enrolado. Não, não pode com a mente. Não, pelo amor de Deus, Larissa. Não tem como, senão a agenda não roda. Não vai tomar vento, nada, Larissa, pelo amor de Deus. E aí você falou de Deus, que não dá. Cara, hoje, nós já conversamos algumas vezes nos bastidores sobre isso, mas seu canal hoje é muito para investimentos. Você já sente que está no momento de você começar a falar mais de Deus? Porque, cara, pra mim você é um cara que você... é surreal como que você é próximo de Deus, tanto que você entende, o tanto que você impacta a vida, porque eu vejo que a gente sobe no morro lá, tanto de gente que você consegue impactar. Meu filho foi impactado, eu fui por conta
da sua vivência com Deus. Você sente que você tem que ter um momento para você falar sobre isso do seu canal? Sem parar de falar de investimento, mas Sim. você já está nesse momento ou não? Sim, eu sinto que tem que fazer isso e assim, abrindo até a partir da minha individualidade, Sim. eu oro muito para Deus me ensinar a fazer isso. Por quê? É delicado, Porque né? é uma responsabilidade muito grande quando você lida com 2 pessoas. Quando você lida com 10, é outra responsabilidade. Até se a gente for pegar essa questão de empresa, né? São empresários, tem 10 funcionários, é uma responsabilidade. 20 é outra completamente. Cara, só no Instagram eu tenho mais de 1 milhão de pessoas que passam por mês me vendo. É muita gente. Então, é muita gente, é muita opinião, é uma exposição muito grande. Só que, conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo, que não comentei, que Deus me colocou no lugar onde eu tô hoje, nesse lugar de influência. Então, eu sei que pra muita gente que às vezes não é tão espiritualizado, pode não fazer sentido, mas faz. Porque quando eu olho pra trás, eu sei que teve a minha técnica, teve sim a minha vontade, teve o meu empenho, mas eu sei que foi Deus que me colocou nesse lugar e me deu essa autoridade, essa audiência. Então, eu oro e falo, Deus, oro desse jeito mesmo, eu falo, Deus, me ensina a saber como lidar com tudo isso e como mostrar para as pessoas que dinheiro é só uma fração de todos os níveis de saúde que eu tenho, porque eu tenho a saúde espiritual, saúde física e conjugal. Então, eu tenho orado muito mesmo para Deus me direcionar. Eu tenho conseguido fazer isso porque muitas pessoas que nem você falam para mim, falam, pô, Lucas, que legal, cara, eu vi que você lê a Bíblia, eu vi que você posta algumas frases, eu vi que você fala do que você pensa e tudo mais e tal. Eu acho que eu posso ser mais ainda intencional nessa questão. Isso, mas eu tomo muito cuidado para eu não afastar as pessoas que não têm o mesmo tipo de crença que eu. Então eu gosto da pessoa entender assim, você tá me seguindo? Você não precisa fazer tudo que eu faço. Você só precisa entender o que deu certo pra mim. Eu penso dessa forma. Então eu não tento, cara, eu não tento empurrar Deus ou alguma religião na pessoa se ela não quer. Mas deu certo pra mim. E isso fez toda a diferença. Então o fato de eu entender sobre dinheiro é só uma camada do Lucas. Entendeu? É só uma fração. Só que eu entendo que existem muitos bloqueios na nossa sociedade que existem porque as pessoas elas não têm o conhecimento, por exemplo, da Bíblia. Por exemplo, muitas barreiras financeiras são existentes porque as pessoas falam que dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, usam a passagem da Bíblia que Deus falou com o jovem rico, que ele tinha que abandonar tudo e seguir a Deus. As pessoas, se elas não lerem, elas vão pegar aquela fração de um livro todo e elas vão colocar aquilo como uma única verdade. Só que se a pessoa abrir a Bíblia, por exemplo, ali em Salmos 62:10, vai estar escrito assim, se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o coração. A Bíblia não condena dinheiro. Ela condena você colocar o seu coração. O seu coração. E isso não tem a ver só com dinheiro. É que o dinheiro faz parte da confiança do homem. Então, exemplo, por que a Bíblia cita muito dinheiro? Porque quando você está com algum problema, você tenta recorrer ao dinheiro. Você está com um problema na sua família, no casamento? Ah, se eu tivesse mais dinheiro eu resolvo. Não é só o dinheiro. Ah, eu estou com um problema na empresa, com mais dinheiro eu resolvo. Não é só o dinheiro. Ah, eu estou com um problema físico. Ah, não é só o dinheiro. Então, a gente sempre tenta colocar o dinheiro em uma conexão de confiança. E a nossa confiança precisa estar em Deus. Perfeito. Você entendeu? Então, a Bíblia ela não condena você ganhar dinheiro, até porque você pega. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, Davi era rico, Salomão era rico. Todas as pessoas eram ricas. E foi Abraão que ficou pedindo por muito tempo a Deus dar um filho a ele, né? Sim. E quando o filho nasceu, aquela bênção acabou sendo... não pode falar uma maldição, mas foi o que afastou. Isso, né? Abraão ele ficou muito tempo da vida dele querendo um filho. Isso. Quando ele estava com 100 anos, Deus falou que ele ia ter um filho e a esposa dele já estava velha já. Então era tipo assim... Se ele tinha 100. Caramba, é um milagre se acontecer. É? E foi o que ele sempre quis. E aí quando o filho nasceu, aí o que aconteceu? O coração de Abraão deixou de ser de Deus. Em Deus e passou a ser filho dele. E aí o que Deus faz? Deus tenta matar mentalmente o filho dele e fala para Abraão, fala, ó, sobe lá e sacrifica seu filho. E aí o que aconteceu? Ele subiu lá, a hora que ele ia sacrificar, Deus chamou ele e falou, não precisa, porque tem um cordeiro ali do lado. E aí o cordeiro entrou no lugar do filho. Por quê? Porque Deus só queria que Abraão tirasse o coração de Isaac. Cara, entendeu? E aí vamos trazer para o nosso negócio do dinheiro. A pessoa fica ali pedindo para Deus para ter dinheiro. Aí a pessoa tem dinheiro, porque eu posso falar, todo mundo que está assistindo tem uma história com Deus e com certeza saiu lá de baixo, porque o meu público, muitos, eu vou falar 99% são de baixo,
e conquistaram algo. E aí você vai falar assim, não tem como explicar, foi Deus. E aí quando você começou a ganhar dinheiro, você colocou a confiança, seu coração no dinheiro e esqueceu de Deus. Exatamente. E aí, é aí que entra você olhar uma fração, né? E o dinheiro não é legal mesmo olhando para essa fração, mas se eu entender o contexto, Sim. eu posso ter esse dinheiro e usar essa bênção que Deus me deu, mas continuar com o coração em Deus. É só a gente pensar o seguinte, né? Vamos supor, tá, você acredita em Legal. Deus, você vai na igreja e tudo mais e tal, e você tá orando e fala, Deus, me abençoa. Deus, ele conhece tudo, começo ao fim. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos é como se fosse um dia. Então ele tá fora do espaço-tempo, ele já consegue ver o contexto todo. Por que que Deus te abençoaria de algo que queria te afastar dele? Então você tá orando ali, Deus, abençoa a minha empresa, eu quero ter 500 colaboradores, eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro. Só que Deus sabe que o seu coração hoje, ele só tá buscando a Deus, por quê? Porque ele ainda não tem o dinheiro. Se você não aprender a lidar com o dinheiro, por que que Deus vai te abençoar? E aí daqui 500 pessoas vai viver com essas 500 e não vai esquecer dele. Você entendeu? Então, existe até uma pregação que chama Bênçãos Malditas. Eu não lembro o pastor, mas acho que faz bastante tempo que ele fala sobre isso. Que ele fala, não tem como você orar buscando algo que te afasta de Deus, porque Deus conhece seu coração. E essa, a gente poderia trocar essa frase, né? Porque às vezes a pessoa, que às vezes não é muito religiosa, ela fala assim, mas assim, o coração? É a confiança. É onde está a sua confiança. Por exemplo, vou trazer para a minha área, tá? Eu já fui a pessoa que a minha confiança estava no meu patrimônio. Então, tipo assim, eu comecei a investir, cara, comecei a ganhar mais dinheiro, o YouTube começou a dar certo e tudo mais e tal. Eu me vi num momento que eu falei assim, cara, se eu perder esse dinheiro, acabou o Lucas. Entendeu? Se eu perder essa grana aqui, se os meus investimentos caírem, pô, o que eu vou fazer da vida? O que eu fiz? Eu peguei por um momento a minha confiança e coloquei no meu patrimônio. Entendeu? Só que aí eu olho e falo assim, caramba, mas foi Deus que me deu isso aqui. A minha confiança tem que estar em Deus, não tem que estar na ação, no fundo imobiliário, não tem que estar em nada. Tem que estar em Deus. Por quê? É Ele quem provê todas as coisas. Então, eu penso dessa forma. Hoje, a primeira coisa que eu faço no meu dia, acordo, tomo um café com a Larissa, minha esposa, a gente lê a Bíblia, depois eu tenho um tempo com Deus, cara. Eu sento lá no meu quarto, eu oro, falo com Deus e falo como eu tô falando com você aqui. Exatamente. Bater um papo. Sim, exatamente. Falo com Deus, falo, Deus, me ensina a realmente ser... Eu uso bastante esse termo, que é um termo que a gente usa bastante na igreja. Me ensina a ser uma voz para essa geração. Porque quando a gente olha a geração que a gente está vivendo hoje, você vê que as pessoas, elas estão confundindo muitos princípios porque elas não vão direto na fonte. Só que qualquer livro que você pega sobre mentalidade, sobre dinheiro, qualquer coisa, vai ter os fundamentos da Bíblia. Então, isso que a gente falou no começo, por exemplo, da gente aprender a multiplicar, tá lá na parábola dos talentos em Mateus. Que é você pegar o seu dinheiro e você multiplicar. Se você pegar e enterrar o dinheiro, você está sendo escasso. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é realmente coisas que o Thiago Brunet até costuma falar, né? Estão dando certo há mais de 2000 anos. É só você fazer. É só fazer. E às vezes a gente acaba batendo cabeça com muita coisa e fica replicando um monte de coisa que não faz sentido nenhum, sendo que o fundamento tá ali. É só a gente pegar e E replicar. onde que veio essa proximidade maior com Deus? Que nem você já cresceu na igreja, certo? Aí você começou a crescer, daí veio a fase da adolescência e assim vai indo. Aí você passou pelo seu período ali trabalhando, aí você montou seu canal. Aí você falou que colocou a confiança um tempo no dinheiro. Nesse tempo você estava um pouco mais afastado de Deus ou não? Sim, o que aconteceu? Eu nasci na igreja, né? Então, a vida inteira, eu sempre tive contato com Deus, só que eu costumo falar que dos meus, vamos colocar ali, dos meus 12 anos até mais ou menos ali os 18 anos, eu costumo dizer, cara, que eu era um religioso. Por quê? Porque eu sabia, assim, um pouco da Bíblia, se alguém me perguntasse sobre Davi, Jacó e tudo mais e tal, eu sabia do contexto histórico ali, só que eu não vivia a experiência na prática. Então, eu fiquei um bom tempo longe da igreja, e aí quando eu voltei, que foi que eu criei o canal e tudo mais e tal, eu não estava muito próximo de Deus, eu não estava tendo essa comunhão, tendo esse relacionamento. O que aconteceu? O canal foi crescendo, e quando o canal começou a crescer, que eu comecei a ver mais coisas acontecendo na minha vida, eu percebi que aquilo ali não estava me fazendo feliz. Tava vazio ainda. Cara, foi esse ponto. Eu sei que quando as pessoas conversam disso na internet, às vezes pode parecer muito longe para as pessoas que não têm tanta proximidade. Mas eu cheguei em um momento em que eu tinha dinheiro, eu tinha resultado, eu tinha autoridade para falar com as pessoas. O meu Instagram já era um Instagram grande, já tinha mais de 100 mil pessoas, já tinha YouTube e tudo mais e tal. E eu não me sentia realizado. Não me sentia realizado. E aí o que aconteceu? A Larissa, minha esposa, ela voltou a ir na igreja que a gente frequentava. E aí ela começou a ir sozinha no começo, porque eu tava sempre muito ocupado, tava sempre fazendo muita coisa e tudo mais e tal.
E aí ela começou a ir sozinha e depois eu fui com ela. E aí, indo na igreja novamente, foi como se eu tivesse tido o primeiro encontro com Deus, cara. Foi algo assim, surreal mesmo. Eu, pela primeira vez na vida, eu senti que Deus estava falando algo específico comigo, que eu precisava tomar uma decisão na minha vida, que eu precisava mudar radicalmente tudo que eu estava fazendo até naquele momento. E você mudou? E aí eu mudei radicalmente. Então, naquele momento, eu tive que abandonar muitos amigos que eu tinha, não era porque eram pessoas ruins, mas porque eles não estavam me levando no caminho que eu realmente queria. Eu tive que abandonar muitos ambientes que eu frequentava, porque aquilo ali não fazia parte mais da pessoa que precisaria ser dali pra frente. E nesse período que eu comecei a ter um relacionamento mais forte com Deus, e é até engraçado falar, porque eu falei pra você que hoje eu converso com Deus como se estivesse conversando com você. Só que lá atrás, nesse período, juro pra você, eu orava desse jeito, falava, Deus, eu nem sei o que falar. Não sabia nem orar mais, porque fiquei tanto tempo fora da igreja, que eu não sabia mais como orar. Quando a gente fica muito tempo fora da igreja, espiritualmente falando, a gente também tem um acusador. Então o que acontece? Cara, você vai tentar orar, é uma barreira gigante. Por quê? Porque você não sabe orar, parece que você não tem o que falar, parece que você não tem moral nenhuma pra falar com Deus, que você olha pra você mesmo e você fica se culpando. Você fala assim, cara, mas eu faço tudo isso aqui, eu não sou merecedor de pedir alguma coisa. Então você fica o quê? A maior parte das vezes eu ficava só agradecendo. Eu era um cara muito agradecido, porque eu fiquei fora da igreja, mas não deixei de orar. Eu ia dormir, orava agradecendo, acordava e falava, Deus abençoa, mas não vivi um relacionamento com Deus. E aí quando eu comecei a me aproximar, era algo difícil pra mim, porque existia uma barreira entre o Lucas que queria ser uma pessoa diferente e o Lucas que realmente tinha vivido uma vida longe de Deus. E aí comecei a orar e eu pedi exatamente isso. Falava, Deus, me ensina a orar do jeito certo. Porque parece que a gente não pode pedir as coisas pra Deus, né? E pode, cara. Pode. A gente pode. Você olha a Bíblia, você pega a história de muitas pessoas, por exemplo, você pega a história de Jeremias, Deus chegou e falou com ele, falou, você vai fazer isso aqui. Ele falou, não, escolhe outra pessoa, porque eu não sou capaz e tudo mais e tal. E Deus capacitou. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai quebrando essas barreiras e a gente vai se aproximando de Deus, você vai entendendo que a verdade é que Deus, ele é um ser onipresente, onisciente, que ele está fora do espaço-tempo, só que a representação de Deus encarnado é Jesus, então você pode olhar para ele como uma referência. Jesus orava, Jesus falava com Deus, Jesus ensinava as pessoas, então você pode olhar aquilo ali como uma referência. E conforme eu fui me aproximando mais de Deus, eu fui entendendo, caramba, foi Deus que me colocou nesse lugar, porque não fazia sentido eu estar no lugar que eu tô hoje, com tantas pessoas, só pelo Lucas, porque o Lucas era uma pessoa que não tinha tanto conhecimento, não tinha dinheiro. Lá atrás, olhando pro resultado, não fazia sentido nenhum. Aí, quando eu me aproximei de Deus, que Deus me mostrou e falou assim, ó, você tá aí por um propósito e você precisa se aprofundar mais, porque eu quero te usar nesse lugar onde você tá. Aí que eu comecei a ler mais a Bíblia, aí que eu comecei a orar, aí que eu comecei a ter esse relacionamento com Deus mais próximo, porque aí sim eu entendi por que Deus tinha me colocado naquele lugar. Então é muito além de só falar de dinheiro, entendeu? É muito além disso. E você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, porque quando eu subi o morro a primeira vez com você, a gente já tinha se visto algumas vezes, mas a gente nunca parou, tirou foto. Quando a gente subiu o morro pela primeira vez, eu postei uma foto, né, daí você tava junto ali. Acho que eu tava em 5 no morro quando você foi. Acho que era, acho que foi. 4, 5. E eu comecei a receber mensagem, falei, meu, esse cara aí, Deus mudou a vida dele. Nunca imaginei que o Lucas seria quem ele é. Cara, esse cara é inspiração pra mim, porque eu vi da onde ele veio. E, cara, o que você tá falando faz total sentido. Sim, é realmente esses pontos. E quando eu olho pra trás também, e principalmente quando a gente lê a Bíblia, cara, a Bíblia ela te confronta demais. Por quê? Porque ela mostra que você tem um caminho pra seguir e foi você que se afastou. Esse é o ponto. Entendeu? Porque quando a gente tá longe de Deus... Várias histórias falam isso, né? O que parece? Quando a gente tá longe de Deus, parece que Deus se afastou de você, mas Deus tá ali. É a gente que vai tomando decisões por conta da nossa consciência que tá longe de Deus. Você vai tomando decisões erradas. Você vai se enfiando em buracos que você não devia estar. Você vai se colocando em situações que você não precisava passar. Entendeu? E você vai se afastando, porque Deus tá ali, cara. Ele tá ali e ele tá aqui agora. Se a gente orar, ele tá presente. Entendeu? Então você, por exemplo, né? Muita gente critica, por exemplo, legendários. Cara, você não precisa subir a montanha pra ter um contato com Deus. Não. Você pode pedir, orar agora aí na sua casa e Deus vai estar presente. Só que você pode buscar mais experiências. Você pode buscar... Cara, se eu puder buscar 1% a mais de conexão com Deus, eu vou. Por isso que eu vou no Legendários. Entendeu? Eu não preciso estar lá pra buscar Deus. Só que se eu puder estar próximo de pessoas que estão fazendo a mesma coisa... Por exemplo, quando a gente vai num evento,
Pô, você não paga pra ir num evento, pra você estar lá com conexão com pessoas que estão fazendo a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Então, as pessoas, elas criam um contexto gigante em torno de uma coisa que elas estão se afastando. E o ambiente é forte, né, Lucão? Cara, o ambiente é forte. Pô, por que a gente faz parte do Norte Club? Ambiente. E não é bom o ambiente? Claro, cara. A gente tem que se conectar com pessoas que estão fazendo coisas que estão caminhando pra frente. E que tem os mesmos princípios, né? Tem os mesmos princípios, que estão conectados, que estão buscando a mesma coisa, né? Acho que é isso, independente do segmento, é a gente olhar e cada um aprender com um pouco do que está fazendo, do que está acontecendo, mas buscar essa aproximação com pessoas que querem resultado em todas as áreas, né? Acho que esse é o Em foco. todas as áreas. Mas só que daí o cara é família, o cara também acredita em Deus, o cara tá buscando o sucesso, vamos falar financeiro que nem a gente, e ajudar outras pessoas. Cara, sensacional. Lucão, você sabe, né? O cara que monta seus estudos também já tá ali, ó. Olha lá. Tá acabando o tempo, tá acabando. Caramba, cara! Aí, Eu você vai falar... Irmão, a gente começou falando de dinheiro. Depois a gente foi falando de Deus. Mas só que se a pessoa que ouvir esse podcast começar a ouvir o final que você estava falando de Deus, serve também exatamente sobre dinheiro. Você começa a tomar decisões erradas, você começa a fazer coisas erradas, você vai se enfiando em buraco, você vai entrando em dívida, vai perdendo dinheiro, e você vai ficando escravo disso aí, você não sabe por quê. Você tem que voltar para o plumo, voltar para o caminho. Na Bíblia tem muitos ensinamentos, no canal do Lucas Tem muita coisa lá também. Cara, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, impactante. Se for relacionado à Bíblia, Deus ficaria mais feliz ainda. Mas, assim, uma mensagem do coração do Lucas, desse novo posicionamento que o Lucas sente que Deus pede para ele posicionar, eu queria que você fizesse aqui, cara. Qual que é essa mensagem que você deixaria? Cara, tem uma frase que eu tô falando bastante, as pessoas estão se conectando muito, dá até pra gente alinhar isso, que é, cada um vai ter a visão da montanha que subir. Isso daí tá muito relacionado com tudo que a gente falou. Por quê? Porque não adianta você ficar olhando pro seu resultado financeiro e você ficar esperando alguma coisa cair do céu. Cara, você vai ter que ir atrás, você vai ter que buscar, você vai ter que pagar o preço que todo mundo pagou. Não adianta você ficar olhando só lá no Instagram e vendo o resultado. Existe um bastidor que você vai ter que pagar o preço. Se hoje a sua vida espiritual, você tá longe de Deus, você tá uma pessoa às vezes batendo cabeça, cara, você vai ter que subir a montanha. O que é subir a montanha, biblicamente falando? Na Bíblia fala, se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus pecados, então eu virei e sararei as suas feridas. Cara, se hoje você está longe de Deus, volta para Deus e se arrepende de tudo que você está fazendo. Busca conciliação, busca esse renovo e realmente esse relacionamento, porque Deus está disponível para todo mundo. Então, você tem que olhar para onde você está e pensar, quão longe eu estou dessa montanha? Entendeu? Esse ponto da gente falar sobre subir a montanha, biblicamente falando também, Deus, ele falava com as pessoas no Antigo Testamento na montanha, né? Então você pega lá Moisés, Abraão, cara, era tudo montanha. Então a montanha tem um significado muito grande, no Legendários tem um significado muito grande. E quando eu falo essa frase, a gente pode adaptar isso aí para tudo que a gente faz na nossa vida, porque quantas coisas você está fazendo hoje que às vezes você não tem consciência. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que não investir é um problema. A pessoa tá no nível de consciência zero. Então ela fala assim, pô, investir? Como assim investir, cara? Ela tá no nível de consciência zero. Aí ela olha, existe uma montanha gigante, porque ela tá aqui, ela tá vendo um monte de gente lá em cima, ganhando dividendos, investindo em fundo imobiliário, pô, a galera ganhando grana. Multiplicando o patrimônio. Ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que subir essa montanha. E todo mundo para chegar aqui teve que caminhar, teve que estudar, teve que pagar o preço. Então, essa eu acho que é uma mensagem que tem mexido muito comigo também. Cada um vai ter a visão da montanha que subir em todas as áreas. Quer ter um corpo bonito? Vai ter que subir a montanha. Quer ter uma saúde emocional? Vai ter que subir a montanha. Quer ter um bom casamento? Tem que subir a montanha. Vai ter que subir a montanha. Quer ter uma vida espiritual? Vai ter que subir a montanha. Quer ter uma boa vida financeira? Vai ter que subir a montanha. Cara, hoje você não precisa nem pagar pra subir a montanha. Tem vídeo, tem curso, tem um monte de coisa. Vai no canal do Lucas lá, pelo amor de Deus, assista os vídeos. Sim, assiste. Mas acho que o mais importante é o que a gente conversou aqui também, né? Vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que pagar pra ter acesso e estar perto das pessoas que já estão na montanha. E aí você vai ter que pagar mesmo, a gente tá falando de dinheiro. É pagar mesmo, você vai ter que pagar para estar perto dessas pessoas, porque é isso que vai impulsionar você a subir um degrau a mais, ou pelo menos estar ali tendo a mesma visão. É isso. E a Norte Club tá indo legal, né? Pô, cara, é demais. Se a gente tá aqui gravando, falando aqui, é porque por causa disso. Tá dando resultado e a gente tá feliz pra caramba. Então, se você tá aí, você não faz parte de um clube, se você tá aí batendo cabeça na sua empresa, se você tá aí hoje pensando, caramba,
tô fazendo tudo sozinho, a gente tem a Norte Club aí que com certeza vai acolher você aí de braços abertos, e a gente tá aqui também porque a gente também quer saber o que você do outro lado aí sabe pra aprender. Pra gente aprender com você. E a gente Com aprende, certeza, hein? Com certeza tem muita gente que tá aí, tem muita coisa ali que o cara tá guardando, né? E ele acha que não tem valor nenhum. Doente, ele acha que tem valor nenhum, ele acha que É. ninguém vai querer saber disso. E, cara, a gente tá aqui querendo saber o que você já passou, querendo aprender com você, e com certeza você também vai aprender muito com a gente. Irmão, tem nem que falar. Obrigado de Show. coração. Tamo Esse junto. podcast, mais um podcast que a gente falou bastante sobre Deus, bastante sobre Jesus. O Lucas é um cara temente a Deus, como eu disse. Esse podcast com certeza foi feito para a honra e para a glória do Senhor. É isso. Que as pessoas se conectem mais com Deus, que as pessoas comecem a ler a Bíblia, comecem a orar, se arrependam dos pecados, que comecem a olhar para o dinheiro de forma diferente, que quebre todas as crenças, porque o dinheiro não é ruim. O ruim é quando você coloca a sua confiança no dinheiro. Vamos para cima, que Deus abençoe. É isso aí, tamo junto. Valeu.